Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Olá. Tudo na paz? Tudo bem? Bom dia. Então, meninos, hoje nós aprenderemos a citar Platão, o mito da caverna, na dissertação argumentativa. Olha que legal. Eu imagino que vocês que estão no segundo ano já tiveram contato com o mito da caverna, ou não? Vocês viram essa matéria em filosofia, ou com outro professor em outra disciplina? Já? Ai, que bacana. Então, meio caminho andado. A gente vai falar aqui, então, de forma mais rápida do mito para a gente ir para o que interessa, que é como aplicá-lo na dissertação argumentativa. Vocês vão ver que dá certo, assim, para quase todos os temas, falar do mito do Platão, tá? Então, bora lá. Eu acredito que esse mito seja o mais famoso, assim, da história da filosofia. Então, acho que é fácil de compreender, né? Então, eu espero que vocês utilizem aí na dissertação. Meninos, o mito da caverna, ele narra a seguinte situação. Vocês podem chamar tanto de mito da caverna, quanto de alegoria da caverna, tá? Mito e alegoria aí são sinônimos. Eu acho mais chique falar alegoria da caverna, mais elegante, né? O que acontece? Esse mito, ele está presente no livro do Platão, que se chama A República, o principal livro do Platão, né? Está no capítulo 7, esse mito, e no livro é narrado por Sócrates, tá? O que acontece? Essa imagem aqui, ó, ela é bastante ilustrativa de como é a narração do mito para o Platão. Segundo a alegoria, a narrativa, existiam pessoas acorrentadas no interior de uma caverna, acorrentadas tanto nas mãos, nos pés, quanto nos pescoços, né? De modo que elas não poderiam se movimentar assim com muita destreza. E essas pessoas acorrentadas, elas viviam no mundo das sombras, né? Elas viam apenas a representação do mundo externo por meio de sombras ali no fundo da caverna, como mostra aqui a imagem. E essas sombras, elas eram o quê? Mera representação da realidade, porque indivíduos, ó, passavam na frente carregando algumas silhuetas, né, que representam a realidade, e essas silhuetas eram mostradas como sombras para os indivíduos ali do interior da caverna. Só que o que acontece? Certo dia, um desses indivíduos acorrentados consegue se desprender dos grilhões que o aprisionavam, e ele vai em busca da saída da caverna, né? E aí, quando ele sai da caverna, ele tem aquela dor insuportável de ter visto a luz, né, o sol, a ilustração, a racionalidade, a realidade, né? E aí foi muito doloroso, a princípio, ele se acostumar com esse novo contexto, com essa nova realidade, mas depois ele enxerga realmente que o passado dele, né, a vida regressa dele, era permeada por sombras, era permeada por mentiras, né? E aí o mito termina com esse indivíduo que se libertou, que teve contato com a verdade, retornando à caverna. Ele retorna à caverna para trazer a verdade para os povos ali aprisionados, né? Ele retorna para tentar mostrar, olha, vocês vivem um mundo de representação, vocês não vivem a realidade, né, em si mesma. E aí o mito termina com o Sócrates dizendo que talvez seria até morto, né, pelos demais, devido à incredulidade, as pessoas não acreditariam nele. Claro que o Platão escreveu isso
de uma forma assim, irônica para alfinetar, né, a morte de Sócrates. O Sócrates ele foi condenado à morte por veneno, justamente por levar a verdade a todo mundo, né? Levar a filosofia a todo mundo. E essa postura aqui desse indivíduo que retorna para o interior da caverna é a postura do filósofo, né? Que tenta tirar as pessoas do mundo das sombras e enfrentam as consequências disso, né? Assim como Sócrates enfrentou, esse indivíduo que retorna à caverna também pode enfrentar. Tá bom? Meninos, a gente tem aqui a representação simbólica de inúmeros elementos que trazem um significado. Ó, quando a gente pega, por exemplo, a caverna, a gente tem a caverna, a gente tem os habitantes, a gente tem o sol, a gente tem as sombras, a gente tem as correntes, a gente tem o retorno do prisioneiro. Esses elementos, eles significam algo na narrativa, né? Qual é esse algo? O que vocês acham que, por exemplo, a caverna significa? Ela é representação para o quê? Esse mundo da caverna aí. O que vocês colocariam? A caverna simboliza o quê? Ou os habitantes da caverna, o que eles representam? Vamos completar aqui essa tabela. Isso, Rebeca. A caverna, ela é a ignorância. Ela é o espaço onde todos são ignorantes, né? E aí a gente pode até dizer, então, que a caverna, ela é o mundo em que a gente vive. Ela é a apresentação da nossa realidade. Lembra que o Platão divide o seu pensamento afirmando, né, que existe ali o mundo das ideias, o mundo inteligível e o mundo material, né, o mundo sensorial. A caverna ela é a representação do mundo material, né, desse mundo sensorial. A caverna não é o mundo da verdade, não é o espaço da verdade. Então a caverna, a gente pode dizer que é esse mundo da ignorância em que todos nós vivemos. Todos nós, de certa forma, estamos no interior das nossas próprias cavernas. A gente não tem contato com a realidade em si mesma, com a verdade, né, com o V maiúsculo aí. Então, a caverna é a representação do mundo da ignorância em que todos nós vivemos. Tá bom? Os habitantes da caverna, por sua vez, eles representam quem? Essas pessoas que estão alienadas, que não têm contato com a verdade, as pessoas ignorantes, que são passivas, né? Então, os habitantes da caverna representam aí, ó, indivíduos alienados, ignorantes, né? Passivos, que estão apenas recebendo ali o que é mostrado a eles. Eles não são partícipes da própria verdade, eles apenas recebem, né, o que está apresentado ali. E o sol? Será que o sol representa o quê? Quando esse indivíduo ele sai desse mundo das sombras, né, que é a caverna, e ele vai para o mundo exterior, ele vê o sol, né, aquela claridade, isso é representação para quê? Inclusive, essa metáfora foi até utilizada pelo iluminismo, né? O que é o sol? Isso. O sol é o conhecimento. O sol é a verdade. O sol é como se fosse o mundo das ideias, né? O mundo ali da verdade.
Então, o sol representa aqui a verdade, o conhecimento, né? O mundo das ideias, né? Ele chama de mundo inteligível. É onde a verdade de todas as coisas se apresenta. Agora, as sombras têm o mesmo significado aqui, ó, da caverna, né? Porque as sombras, elas estão dentro da caverna. As sombras, elas já vão representar a mentira, né? A ausência de conhecimento, o mundo material, né? Que é esse mundo aí, ó, sensorial, né? Então, as sombras, ela é a representação daquilo que a gente tem contato, né? Quando a gente vive na nossa própria bolha, a gente julga o outro a partir da nossa própria realidade, a gente está aprisionado numa caverna, né? A gente está preso aí, a gente não está preso à verdade, a gente está preso à ignorância, à alienação. Então, isso representa as sombras. Já os grilhões, as correntes, isso que aprisiona ali os indivíduos, né, os habitantes da caverna, vai simbolizar a questão da zona de conforto, né? A gente sabe que a ignorância ela é uma zona de conforto, a gente é muito feliz sendo ignorante. Então, os grilhões aqui, a corrente, ela é uma metáfora para a alienação, para a zona de conforto, para a falta de autonomia, né? Para essa passividade que aprisiona os indivíduos. E o retorno do prisioneiro, que tenta voltar para falar para os outros a respeito da verdade, ele simboliza quem, esse prisioneiro que retorna? Ele é representação de quem, de quê? O que vocês colocariam? O retorno do prisioneiro. O retorno do prisioneiro vai simbolizar o filósofo. A postura do filósofo, do educador, é aquele que traz a verdade, né? É aquele que evidencia uma postura investigativa. Então, é aquele que traz a postura investigativa, né? É aquele que está aberto para a dúvida. Então, essa é a postura que o Platão espera que todos nós adotemos na nossa vida, né? Essa postura do retorno do prisioneiro de levar conhecimento para os outros. Inicialmente vai ser doloroso encarar esse conhecimento, igual ele se choca, né, com o excesso de luminosidade. Aqui, essa é uma metáfora para que adquirir conhecimento não é prazeroso, né? Essas pessoas que falam assim, eu amo estudar. Estudar é tão delicioso, é tão bom, eu adoro estudar. Mentira, 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 mentira. Gente, estudar nem sempre é prazeroso. Na maioria das vezes, estudar é desconfortável. É, sim, difícil, não é fácil, tá? Então, a postura aí do prisioneiro é a postura que nós devemos adotar, mas não é fácil adotar essa postura, né? A gente está suscetível a perigos. Meninos, olha as lições que a gente pode tirar, então, da alegoria da caverna. A mentira é mais confortável que a verdade. Ficar dentro da caverna é mais cômodo, né? É uma lição que o Platão nos ensina. Ficar preso à nossa própria ignorância nos traz mais felicidade, porque a gente está preso ali numa zona de conforto. Olha que delícia, né? A postura investigativa, filosófica, científica, ela é dolorosa. E em busca da verdade é difícil, causa dor. Assim como o prisioneiro que encara o sol e quase fica cego, né? Com esse excesso de luminosidade. Isso causa desconforto. Terceiro, as coisas materiais são meramente sombras. Essa materialidade, que se transformava em sombras no interior da caverna,
Isso é apenas uma ilusão. O Platão está criticando aqui essas pessoas que ficam presas à materialidade, que são meras sombras. Elas não vão te dar felicidade, não vão fazer você alcançar a verdade, né? Então, a materialidade é apenas sombras, tá? O mundo material, o mundo sensível, ele é uma mentira. E a gente tem que sempre tentar devolver o bem, o conhecimento, a verdade que recebeu, que é essa postura do filósofo que retorna para a caverna, tá? Agora que nós vimos qual é a mensagem que o Platão quer passar com isso e a representação dos símbolos, né, utilizados dentro dessa alegoria, vamos ver como citar isso numa dissertação argumentativa. Primeiro, eu fiz menção aqui, olha, a exemplos de introdução, tá? Vocês vão notar que o que está em negrito é a apresentação do repertório sociocultural e o que está aí sem ser negrito é a tese e as problemáticas. Ó, violência nas escolas em questão no Brasil. Esse é o tema. O mito da caverna, do filósofo Platão, descreve uma situação em que pessoas aprisionadas em uma caverna tinham contato apenas com o mundo das sombras. Esse mito serve de metáfora para indivíduos que se recusam a observar a verdade em virtude do medo de sair de sua zona de conforto. Fora da ficção, a realidade brasileira se relaciona a esse cenário no que diz respeito à violência nas escolas. Nesse sentido, esse grave problema assume contornos específicos no Brasil, seja pelo receio em denunciar, seja pelo silenciamento. Então, está falando aqui que a violência nas escolas brasileiras, ela persiste de forma semelhante ao mito da caverna, porque as pessoas não querem denunciar, elas se silenciam, então elas preferem ficar ali na sua zona de conforto. Tá? Uma forma de vocês citarem esse mito. Eu trouxe aqui um outro tema, olha, agressão contra a comunidade LGBTQI no Brasil. A alegoria da caverna, do filósofo Platão, relata um contexto em que indivíduos estão acorrentados e só conhecem o mundo pelas imagens projetadas nas sombras. Assim como os cativos desse mito, muitos brasileiros estão presos aos grilhões de sua ignorância e preconceito. Certamente, essa deplorável realidade fomenta práticas discriminatórias e violentas contra a comunidade LGBTQ. Essa problemática assume contornos específicos na contemporaneidade, quer pela impunidade da violência resultante de atitudes machistas, quer pela falta de informação sobre o tema da transexualidade. Então, aqui, olha, as problemáticas, impunidade da violência e falta de informação foram apresentadas. Repare que essas problemáticas têm a ver com ignorância, com preconceito, né? E eu coloquei aqui o tema relacionado ao mito da caverna, porque eu disse, muitos brasileiros estão presos aos grilhões de sua ignorância e preconceito, presos à sua própria ignorância, assim como os prisioneiros da caverna, e relacionei isso com o tema. Então, olha o tanto que fica legal utilizar esse mito, né? E assim, você pode dizer que quais são os temas do Enem vai dar certo. Quando a gente pega o tema do ano passado, que foi democratização do acesso ao cinema, será que dá para colocar o mito da caverna num tema desse? Dá para colocar. O que a gente pode dizer em relação às pessoas que não têm acesso ao cinema? A gente pode dizer que o cinema, ele traz informação, ele traz entretenimento, ele traz acesso a outras culturas. Então, o cinema, ele representaria um dos aspectos da verdade, né? E as pessoas ficarem alheias ao cinema, não terem acesso a essa arte, elas, de certa forma, estão aprisionadas em suas cavernas. E aí, ter acesso ao cinema, democratizar o cinema, de alguma forma, possibilitar maior acesso à verdade, ao conhecimento, à razão. Então, olha aí, a gente pegando a alegoria, né, e comparando as relações dessa alegoria com a realidade. Dá certo. Quando a gente pega a violência contra a mulher, a mesma coisa. As pessoas ali presas na caverna,
presas à sua própria ignorância, à sua zona de conforto, elas vão ser conservadoras, vão ser tradicionais, vão se guiar por um viés cultural patriarcal, sem questionar a igualdade de gênero, o feminismo, né? Então, estão presos ali à caverna. Qual que seria a postura investigativa? A postura de ir ao encontro da verdade. É a postura de reconhecer que homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, assim, quase todos os temas vai dar certo para vocês relacionarem, tá? Até o tema, meninos, do ano retrasado, que foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, a internet ali vai simbolizar o espaço da caverna. O espaço em que a ignorância ela é compartilhada, ela é exaltada. As pessoas vivem num mundo de imagens, num mundo de sombras, né? E nesse mundo você é manipulado, você é controlado. Você tem algoritmos que controlam o seu comportamento. E aí a gente tem que sair dessa caverna, né? Ou seja, questionar o uso desses algoritmos, não ser suscetíveis às propagandas direcionadas. Então, olha aí, vocês relacionando o mito, a alegoria, ao tema solicitado. Então, assim, muito legal utilizar esse repertório sociocultural na redação. Espero que a partir de hoje vocês utilizem, tá? Olha esse tema, que é um dos temas que eu aposto todo ano para cair como tema do Enem, né? Nunca cai, quem sabe esse ano. O desafio de superar o preconceito linguístico em questão no Brasil. O mito da caverna, do filósofo Platão, retrata a história de um grupo de pessoas que viviam, desde o nascimento, acorrentados em uma caverna. Quando um dos prisioneiros consegue sair, de início, fica assustado com a quantidade de coisas e formas, antes vislumbradas só por sombras, mas adapta-se em seguida. Ao retornar à caverna, os presos matam o fugitivo para evitar que suas ideias influenciassem os demais. De forma análoga, a sociedade brasileira reproduz cavernas contemporâneas na medida em que se encontra acorrentada a preconceitos linguísticos que impedem a construção de uma sociedade mais justa. Entre os fatores que fundamentam essa realidade, destaca-se o etnocentrismo, bem como a ignorância. Eu adorei esse parágrafo porque ele traz essa metáfora, né? A gente reproduz cavernas contemporâneas ao ficarmos presos, acorrentados, né, ao preconceito linguístico. Esse jogo de palavras é muito legal com a alegoria, né? Você vai impressionar o corretor fazendo isso daí, tá? Meninos, eu trouxe aqui um exemplo de esqueleto de redação que vocês podem utilizar para introdução, em qualquer tema, tá? Eu trouxe aqui o tema da obesidade, mas a gente pode tentar colocar um outro tema aqui. Deixa eu ver um tema que a gente pode colocar para vocês verem que dá certo para qualquer tema. Vamos pegar esse, da manipulação do comportamento do usuário. Pelo controle de dados na internet. Esse tema que foi do Enem 2018. A gente vai ler primeiro com da obesidade, depois a gente vai colocar esse mesmo parágrafo dentro desse tema aqui da manipulação do comportamento do usuário. Platão afirmou, por intermédio da alegoria da caverna, que o contexto é permeado por sombras, representação das ilusões. Nesse sentido, o filósofo grego defende a importância da investigação filosófica para o alcance da razão e a apreensão da verdade. Analogamente, são necessárias a reflexão e a mobilização intelectual para a superação de entraves sociais, a exemplo do aumento da obesidade infantil no Brasil. Essa problemática assume contornos específicos na contemporaneidade, quer pela negligência familiar, quer pela inobservância escolar. Vamos ver aqui como foi possível relacionar. O mito da caverna, ele não mostra sombras, ilusões. Isso tudo não destaca a importância, então, da investigação filosófica
para a gente alcançar a razão e apreender a verdade. Só que, quando a gente vai para a realidade, a gente vê um monte de problema social, não é? Então, a gente vê que, na realidade, ó, de forma semelhante, de forma análoga, são necessárias a reflexão e a mobilização intelectual para a superação de entraves, assim como no mito. E aí vocês vão colocar o tema. É muito fácil, ó. Vamos colocar aqui dentro desse tema. Platão afirmou, por intermédio da alegoria da caverna, que o contexto é permeado por sombras, representação das ilusões. Nesse sentido, o filósofo grego defende a importância da investigação filosófica para o alcance da razão e apreensão da verdade. Analogamente, são necessárias a reflexão e a mobilização intelectual para a superação de entraves sociais. A exemplo, vou colocar o tema aqui, a exemplo da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados no ciberespaço, para não ficar o tema assim todo copiado, né? Essa problemática assume contornos específicos no Brasil, quer pelo, sei lá, colocar aqui, pelo consumismo, quer pela propagação de fake news. Vai ser minhas duas problemáticas. Coloquei o meu parágrafo, tá vendo? Só completei aí o tema com as duas problemáticas, tá? Esse repertório ele fica muito bom na introdução, mas ele dá certo principalmente no desenvolvimento. Eu acho até mais interessante utilizá-lo no desenvolvimento. Ó, eu trouxe aqui exemplos de temas que eu acho que inclusive vocês fizeram, não sei se vocês chegaram a fazer esse, ó. A inclusão de pessoas autistas na sociedade brasileira. Olha como é que ficou. De outra parte, é válido ressaltar que os indivíduos falham em propor o diálogo com pessoas autistas. Então, o problema aqui da inclusão é a falta de diálogo, né? Nessa ótica, o filósofo grego Platão, no texto Alegoria da Caverna, elucidou a tendência comportamental humana de se manter na comodidade da ignorância, no interior da caverna, em detrimento de buscar novos conhecimentos do lado de fora dessa caverna. Analogamente, a tese platônica, a população se sente confortável em não interagir com pessoas autistas, em vez de almejar a saída da ignorância por intermédio da busca de informações sobre essa condição ou do diálogo com essa minoria. À vista disso, ratifica-se a permanência nesse estado de comodidade junto à exclusão social. Ratifica-se que a permanência nesse estado de comodidade junto à exclusão social leva à aversão ao grupo minoritário em questão e à naturalização da discriminação nas salas de aula, no mercado de trabalho e no convívio social. Aqui o repertório não fala, manter-se na comodidade da ignorância. Aqui, a população se sente confortável, então eu dialoguei com o repertório sociocultural, né? Estar confortável é estar cômodo. E depois eu também coloquei, permanência nesse estado de comodidade. Então, tudo isso mostra uma articulação com o repertório sociocultural, tá? Nesse segundo exemplo aqui, olha, do tema, os perigos das fake news na era da informação, olha como ficou. Em um primeiro momento, analisa-se que a manifestação de fake news na internet tem como característica vital a capacidade de alterar a visão de mundo do corpo social, nos campos político, cultural e econômico do país. Então, o problema aqui é alterar a visão de mundo da sociedade. Esse é o problema da fake news. Isso posto, cabe ressaltar o mito da caverna, célebre alegoria do filósofo e matemático Platão, em que prisioneiros de uma caverna, desde o nascimento,
passavam todo o tempo olhando para a luz gerada por uma fogueira e, na parede da caverna, eram projetadas sombras da realidade. De maneira análoga ao postulado platônico, tais prisioneiros representam a sociedade e as imagens da caverna as fake news, uma vez que essas notícias impedem o alcance da verdade e limitam o corpo social ao mero contato com a ignorância. Logo, a propagação de informações mentirosas representa um perigo para a comunidade que busca ser progressista, mas escolhe viver no mundo das sombras, sob a ótica de influências duvidosas. Então, aqui eu fiz menção a essas pessoas que desde o nascimento passavam, né, a vida olhando para projeções, para sombras, e eu disse aqui que esses prisioneiros, eles representam a sociedade, e essas imagens que eles passavam olhando representam as fake news. Então eu trouxe o tema fazendo aí uma comparação, né, com a alegoria com o mito da caverna. Tá bom? Para a gente terminar a nossa aula, eu trouxe aqui um tema da cultura do cancelamento, né? Não sei também se a gente já chegou a fazer esse tema, um tema muito importante para esse ano, muito famoso, né? A gente falou muito esse ano de cultura de cancelamento. E coloquei aqui a alegoria da caverna, olha. Ademais, é válido ressaltar que o insuficiente dialogismo, que é o meu problema, da cultura do cancelamento atrapalha causas importantes. Nesse prisma, o filósofo grego Platão, no texto Alegoria da Caverna, elucidou a tendência comportamental humana de preferir se manter na comodidade da ignorância, no interior da caverna, ao invés de buscar novos conhecimentos, no lado externo dessa caverna. Alusivamente à tese platônica, alguns militantes pelo feminismo, pelo antirracismo e pelo movimento LGBTQI+, por exemplo, ao se sentirem confortáveis em apenas cancelar o indivíduo, sem ofertar uma explicação do porquê de um posicionamento ter sido ofensivo e preconceituoso, perdem uma oportunidade de educar o agressor e de coibir futuros erros. Dessa maneira, a aversão ao diálogo por parte de quem cancela o outro contribui para a permanência de concepções injustas e ignorantes, bem como desenvolve um espaço virtual ainda mais tóxico e segregado. A gente tem aqui o diálogo com o repertório, quando ele faz menção aqui que as pessoas preferem manter-se na comodidade da ignorância, e a gente colocou aqui que muitos militantes na internet se mantêm confortáveis em apenas cancelar, sem ofertar um diálogo, né? Sem ofertar um dialogismo com as pessoas que erraram na internet. Então, relacionei o mito da caverna à cultura do cancelamento. Belezinha? Vocês vão receber esse material. E aí eu peço que vocês deem uma lida nos parágrafos, utilizem, inclusive, esse tema na redação da semana, tá bom? Eu não coloquei aqui ainda a proposta, mas eu tenho ela já pronta, eu vou só copiar e colar aqui no material. E aí, tentem utilizar o mito da caverna, por favor, vai dar muito certo no tema que eu vou escolher aqui para vocês, tá? Vai ser, de novo, dissertação argumentativa, e é isso. Vocês têm alguma dúvida em relação a esse mito na redação? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Tem algum questionamento? Alguma questiúncula? Me digam aí. Tá tudo de boa? Se sim, então, beijo no coração, até semana que vem e até mais. Nos vemos. Beijo. Tchau. Eu que agradeço, Rebeca.